Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, você tem que contar isso. Você tem que contar isso que Jesus fez com você. Você não pode ficar calado, não. Você é nação santa, é povo adquirido, é sacerdócio real, é geração eleita, para anunciar, para abrir esse bocão aí e tocar a trombeta. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós temos que proclamar o evangelho, nós temos que dar notícia. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bem-aventurados os pés do que anunciam boas novas, bem-aventurados os pés formosos, os pés dos que anunciam a paz, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Igreja, nós temos que pregar, temos que ser sal da terra, luz do mundo, temos que anunciar o evangelho. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para isso. Mas note a linguagem de Pedro: para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Pedro está dizendo: vocês podem pregar porque aconteceu com vocês. Vocês vão anunciar as grandezas de um Deus que não vos é desconhecido, mas que vos chamou das trevas para a luz. Vocês vão pregar a experiência de vocês. Vocês vão contar o que vocês experimentaram. Dai de graça o que de graça recebestes. O pietismo foi que no século XVII enfatizou isso. Só deve pregar o evangelho quem tiver tido uma experiência primeiro e que souber disso. Somente quem renascer e souber que renasceu, abra sua boca e fale do evangelho. Pedro, irmãos, faz questão disso a toda hora. Se você se lembra do capítulo 1, vai também se lembrar que lá ele fala que a pregação do evangelho é uma coisa para a qual os anjos desejavam atentar. Os anjos queriam e querem pregar o evangelho. Mas Deus não confiou aos anjos a pregação do evangelho. Por quê? Porque os anjos que servem a Deus nunca estiveram perdidos, nunca foram resgatados. Iriam falar de uma coisa que não lhes tinha acontecido. Mas Deus lhe adquiriu, Deus lhe elegeu, Deus lhe santificou, lhe fez sacerdote e rei para você anunciar as grandezas, as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Aleluia. No culto de Natal veio uma aluna minha aqui e disse: professor, eu estou admirado aqui porque você é tão calmo na sala de aula. Eu olhei para ela e disse: eu estou falando de uma coisa ali que não é da minha experiência, que eu estou falando de alguma coisa que Jesus fez comigo. Eu me entusiasmo. Ela disse: dá para ver, dá para ver. Aleluia, eu me entusiasmo mesmo, irmãos, eu pulo mesmo, eu grito mesmo, eu corro mesmo, porque eu não estou falando do que eu soube de terceiros, eu estou falando do que me aconteceu, eu estou falando do Jesus que me salvou, eu estou falando do poder que resgatou a minha vida. Aleluia. Pedro, irmãos, ele perturba o seu leitor, porque está toda hora ele questionando se nós somos crentes mesmo. Eu li aqui também, no começo do capítulo 2, onde ele diz: deixar a inveja, a murmuração, desejai o leite espiritual, racional, se é que vocês provaram que o Senhor é bom. Pedro diz: se vocês não provaram que o Senhor é bom, então vocês não vão entender nada do que eu estou dizendo, não vão poder deixar a inveja, não vão poder deixar o ciúme, a malícia, não vão desejar o leite espiritual. Estou falando isso, se é que vocês são crentes, se vocês tiveram a experiência, onde constataram a bondade de Deus salvadora para com vocês. Aqui Pedro diz: anunciem as grandezas daquele que chamou vocês, como quem disse: se ele não chamou, não fale. Só fale se for crente mesmo.
Se for crente mesmo, se está reinando contra o pecado, se está reinando contra a carne, se está reinando contra o mundo, se está vivendo uma vida que é um culto contínuo a Deus, se é crente mesmo, então abra a boca e fale. Agora, se está sendo vencido pelo mal, se está escravizado pelo pecado, então Jesus não está dizendo ide para você não, ele está dizendo vinde. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você tem, saia daqui estalando e pregando o Evangelho. Se você não tem, dobre hoje o seu coração e aceite Jesus como Salvador da tua alma. Pedro quer estar tão certo de que os que vão anunciar e os que vão se achar da geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, são crentes de verdade, que ele ainda complementa no versículo 10. Vós, quem é que deve anunciar o evangelho? Vós. Vós quem? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe o que é que me chama a atenção aqui? Vós que no outro tempo tal, agora isso, que antes isso, agora isso. Meus irmãos, quem é crente pode demarcar o antes e o depois. Quem é crente pode dizer antes era assim, depois agora é assim. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode demarcar um antes e um depois, mas eu quero lhe ajudar a se esclarecer nessa noite. Para você não confundir o antes e o depois. Ah, pastor, antes eu estava na igreja católica. Agora eu estou na igreja dos crentes. Não resolveu o problema. Tem gente que estava na igreja dos crentes antes e foi para a igreja católica, não sei porquê, depois. Esse antes e depois aí não funciona não. É mais do que vir para a igreja. Ah, pastor, antes eu bebia. Agora eu não bebo mais. Lá nos Alcoólatras Anônimos também tem uns que dizem, antes eu bebia. Agora eu não bebo mais. Antes eu fumava. Agora eu não fumo mais. Tem um bocado de programa aí para deixar de fumar. E tem gente que dizia antes eu fumava, agora eu não fumo mais. O antes e o depois aqui, irmãos, é global. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A mudança aqui não é de um vício específico, não. É uma mudança global. Muda a linguagem, muda a companhia, mudam os hábitos, mudam as preferências, mudam os valores, mudam os sentimentos, mudam os pensamentos, muda tudo! Cigarro fica lá, bebida fica lá, igreja católica fica lá com seus demônios, mas eu quero dizer uma coisa, a inveja também fica, o ciúme também fica, o ressentimento também fica, a amargura também fica, a contenda também fica, o orgulho também fica, a mentira também fica, a mágoa também fica, e não é só coisa ficando não, agora chega amor, retidão, santidade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, tudo se fez novo, se essa mudança ocorreu, aí pode abrir a boca e proclamar. Vamos ficar de pé.